Maquiavel escreveu: os males previstos são curados, os não previstos, incuráveis. E essa é, talvez, uma das frases mais poderosas já ditas sobre a vida. Porque, no fundo, tudo o que nos destrói, primeiro deu sinais antes de tudo acontecer. O problema não é o caos, é a cegueira emocional diante dele. Maquiavel observava que os grandes líderes não eram os mais fortes, eram os mais atentos. Eles percebiam padrões, liam o ambiente, eles identificavam o perigo quando ainda era apenas um murmúrio. E essa mesma inteligência serve para nós. No cotidiano, no trabalho, no círculo de amizades, prever problemas é mais do que estratégia. É autoproteção emocional, energética e espiritual. A vida sempre envia sinais antes da tempestade, mas a maioria das pessoas ignora o vento e só percebe quando a água já está caindo. Quem aprende a ouvir os ventos raramente é surpreendido. Todo grande problema começa pequeno, uma palavra atravessada, um incômodo não dito, um descuido repetido. Mas porque a mente humana busca conforto, a gente prefere acreditar que é só uma fase. E assim, o que era um sinal acaba virando um sintoma. Maquiavel chamava isso de miopia do poder. No nosso tempo, podemos chamar de negação emocional. A maturidade começa quando você escolhe encarar os sinais em vez de esperar o caos te obrigar a aprender. Quem observa cedo sofre menos. Quem ignora repete as lições. Prever problemas é, acima de tudo, entender como as tensões se formam. Um conflito raramente nasce do que é dito. Ele nasce do que foi sentido e não foi expresso. Antes de uma explosão, há sempre um acúmulo. Antes de uma discussão, há sempre uma falta de escuta. Antes da decepção, há sempre um sinal de desatenção. Se você aprender a ouvir o silêncio dos outros, entende onde a dor está crescendo. E então Maquiavel certamente diria: quem governa um povo precisa sentir o rumor das ruas. Que para nós significaria algo como: quem quer paz precisa aprender a perceber a energia antes da palavra. O conflito que você antecipa é o conflito que você desarma. Planejar não é ser rígido, é ter visão de tempo. Os problemas que te pegam de surpresa são, muitas vezes, os que você não quis imaginar. Maquiavel acreditava que o governante prudente se preparava para a guerra em tempos de paz, porque a paz é o melhor momento para se preparar. E na vida pessoal, isso significa: não espere perder algo para aprender a valorizar. Não espere o cansaço para começar a cuidar. Não espere o conflito para começar a se comunicar. Planejar é uma forma de amor próprio. É dizer ao universo: eu estou desperto. Tudo na vida tem um padrão: pessoas, situações, emoções, ciclos. Os mesmos erros se repetem até que você perceba a lição. E os mesmos tipos de pessoas voltam a aparecer até que você aprenda a identificar a energia antes da história. Observar padrões é um exercício espiritual. Você começa a ver além do evento e passa a enxergar o movimento. Maquiavel sabia que o príncipe inteligente estudava os movimentos antes de agir. E no mundo moderno, isso significa: entenda o ritmo das coisas antes de intervir. Se você entra em uma situação sem perceber o padrão, vira parte dele. Mas se observa de fora, você o compreende e o transforma. A razão observa, mas é a intuição que percebe antes. A intuição é a linguagem da alma, e quando você aprende a ouvi-la, ela se torna o radar mais fiel da sua jornada. Quantas vezes você já sentiu um desconforto sutil, ignorou, e depois confirmou que estava certo? Isso é o que Maquiavel chamaria de sensibilidade do poder, que é a capacidade de perceber intenções não ditas, de ler energias antes de ler palavras. Confiar na intuição não é superstição, é inteligência emocional refinada. Ela não precisa provar nada, ela apenas sabe, e quem aprende a confiar nesse saber silencioso raramente erra o caminho. Mas e como aplicar isso ao nosso cotidiano? No seu ambiente de trabalho, observe padrões antes de agir. Quem fala demais entrega intenções.
Quem se contradiz mostra fraqueza. Quem se cala revela foco. Aqueles que leem as entrelinhas se tornam indispensáveis em qualquer equipe. Nos seus relacionamentos, não ignore o incômodo leve. Ele é o aviso gentil do futuro. As emoções não resolvidas crescem em silêncio, até explodirem de formas que poderiam ter sido evitadas. Na sua vida pessoal, faça revisões periódicas de si mesmo. Analise seus ciclos, seus humores, suas decisões. A consciência é a forma mais avançada de prevenção. No seu campo energético e espiritual, perceba o padrão das sincronicidades. Nada é aleatório. O universo repete sinais até que você desperte para o aprendizado. Quem vive atento, vive protegido. A sabedoria não é prever o futuro, é ler o presente com profundidade suficiente para entender o que está sendo construído agora. O problema não nasce de um dia para o outro. Ele nasce quando você deixa de observar. O observador não reage, ele se antecipa, e essa é a essência do poder silencioso. Maquiavel via a prudência como a mais nobre das virtudes políticas. E no mundo interior, a prudência é a mais nobre das virtudes espirituais. Quem vive em estado de atenção se protege sem precisar se defender. Então, guarde essa verdade para você. Os males previstos são curados, os não previstos, incuráveis. Quando você vê o que vem, você se prepara. Quando se prepara, você se fortalece. E quando está forte, nada te pega desprevenido. A vida não exige controle, exige atenção. Prever não é medo, é amor. Amor por si, pelo caminho e pela paz que você escolhe preservar. Respire fundo. Observe os sinais. E lembre-se, a sabedoria começa quando você decide ver o que o mundo ainda ignora. Eu sou Samuel Kaelon, e se esta mensagem tocou alguma parte do seu coração hoje, leve isso com você. Lembre-se, mesmo nos dias mais silenciosos, existe uma força dentro de você que não se apaga. Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa dar o próximo passo com honestidade, com calma e com a coragem que já vive aí dentro. Que você siga em frente com leveza, que encontre paz no meio do caminho e que nunca esqueça, a vida sempre coloca luz onde você decide continuar. Obrigado por caminhar comigo. Cuide de si e volte quando precisar reencontrar sua força.